Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, ao episódio de apresentação do nosso podcast Vozes do Semiárido. Meu nome é Ítalo de Mesquita, eu sou discente da UFESA, do campus de Pau dos Ferros, e eu sou bolsista desse projeto tão especial que é esse podcast aqui. Falando um pouco mais sobre o projeto do podcast Vozes do Semiárido, ele nasce do nosso desejo de usar a comunicação para conectar a universidade com a comunidade geral do semiárido, né? A gente tem o objetivo de ser uma ponte de conhecimento para levar até a comunidade geral o que há de mais rico nos saberes tecnológicos e sociais e práticas de convivências com nosso bioma semiárido, certo? E a cada episódio do nosso podcast, a gente vai explorar soluções criativas e sustentáveis que já estão transformando a vida de muitas pessoas aqui na nossa região, ok? E a gente vai fazer isso por meio de um bate-papo bem tranquilo, uma linguagem mais simples mesmo e acessível de fato para todos, né? Antes de começar a apresentar os objetivos do nosso projeto, eu queria passar a palavra para o nosso professor e coordenador do projeto, Glauber Barreto, e gostaria que ele se apresentasse antes de qualquer coisa. Antes de tudo, Ítalo, é um prazer, agradeço o convite. Bem, meu nome é Glauber Barreto Luna. Sou, como ele mencionou, na verdade eu sou vice-coordenador, né? Recebi o convite de um amigo querido, né? O professor José Flávio, que este sim vai estar atuando como coordenador. E de cara aceitei prontamente, porque eu entendo que é um projeto fundamental. Aqui no campus de Pau dos Ferros eu atuo como professor de Sociologia já há 8 anos. E a minha intenção e a minha expectativa é que o projeto seja maravilhoso. No final é isso que a gente busca, né? Que o nosso projeto consiga lidar com todas e fornecer um resultado satisfatório, né? Falando mais um pouco sobre o projeto Vozes do Semiárido, né? A gente tem uma questão, né, própria do nosso bioma, que é um bioma que ele exige adaptações específicas para a gente manter uma qualidade de vida, né? E nesse contexto, o acesso a informações corretas pode melhorar a nossa qualidade de vida, correto? E a gente sabe, nós como fazemos parte da academia, a gente sabe que existem muitas tecnologias, saberes sociais incríveis que podem ajudar várias comunidades a se tornarem mais fortes, a se tornarem mais resilientes, a se tornarem a vida mais tranquila e de melhor qualidade nesse bioma que é o bioma semiárido, que é o nosso bioma. Mas que essas informações, esses saberes, essas tecnologias sociais desenvolvidas para nós aqui do bioma semiárido não chega a todos ainda e é uma informação que não chega a quem mais precisa de fato, né? E o nosso projeto, o projeto Vozes do Semiárido, ele busca isso, pois a gente acredita que a extensão universitária ele tem esse papel fundamental de promover uma troca de saberes entre academia e entre comunidade. E esse conhecimento que a gente produz aqui nos ambientes acadêmicos, somando isso ao conhecimento prático das comunidades, pode transformar o nosso dia a dia no semiárido. E, por meio do podcast, a gente usa ele como um instrumento de divulgação de todas essas tecnologias sociais e vai democratizando essa troca de fato, né? Levando em conta, né, o contexto do nosso bioma semiárido, que é um bioma que exige muitas adaptações para manter uma qualidade de vida, né? O acesso a informações corretas pode mudar tudo, pode melhorar a qualidade de vida nesse contexto. E existem muitas tecnologias, existem muitos saberes incríveis que podem ajudar as comunidades a se tornarem mais fortes e resilientes nesse clima, nesse bioma, mas que, por mais que essas informações existam, que já estejam melhorando a vida de algumas pessoas, elas não chegam ainda a todo mundo, não chegam a todas as pessoas que necessitam dela. Levar essa informação de tecnologias sociais que já estão melhorando a vida das pessoas no semiárido e por meio da extensão universitária, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente promover uma troca de saberes entre o conhecimento acadêmico e entre os saberes das comunidades, né? A gente tem o conhecimento produzido na academia e quando a gente soma isso ao conhecimento prático das pessoas que vivem o dia a dia do semiárido, a gente pode contribuir com um poder de transformação muito grande. E para levar essa transformação para as outras pessoas, que vem um podcast, o nosso podcast Vozes do Semiárido, que é a ferramenta perfeita
para democratizar essa troca, né? Então, a gente tem a necessidade de trazer os conhecimentos, de juntar, de unir, de ter uma troca entre os conhecimentos comunitários e os conhecimentos acadêmicos, e de fato é isso que a gente quer buscar, uma troca de saberes entre esses dois polos distintos, né? Então, a necessidade da gente buscar conectar os saberes universitários, os saberes da universidade, à sociedade, é algo que a gente busca muito com esse projeto, é um dos objetivos principais dele. Nesse sentido, qual é a contribuição que você acredita, Glauber, que o projeto pode trazer? Bem, Ítalo, a sua pergunta ela é assim, de fundamental importância. E aí, fazendo um gancho com o próprio título do projeto, né, Vozes do Semiárido, a ideia é que essas vozes elas possam, através do projeto, evidentemente, elas possam ser amplificadas, né, elas possam ressoar, de maneira que elas possam ser ouvidas por um número significativamente grande de pessoas, de forma que não somente a comunidade, a sociedade, de modo geral, eles fiquem cientes do que desses diferentes saberes, né, dessas tecnologias sociais, lembrando aí que são projetos que já ocorrem, já são executados, né, mas que também esses projetos, eles possam, a partir do conhecimento, né, esses projetos eles possam ser replicados por outras cidades, outros locais, que não aqueles que são atualmente beneficiados. Creio que seja basicamente isso. Perfeito. É por aí mesmo, né? E com o nosso projeto a gente tem alguns objetivos, né? O principal é esse, é a gente disseminar esse conhecimento, falar o que as tecnologias sociais estão gerando, qual o impacto que elas estão gerando de positivo e sustentável na nossa região. E a gente vai fazer isso produzindo uma série de episódios de podcasts, né? Sobre esses temas, sobre essas tecnologias sociais que estão beneficiando a vida da comunidade no semiárido, né? Esse é um dos principais objetivos do nosso projeto, né? A gente quer disseminar o conhecimento sobre as tecnologias sociais que geram impactos positivos no nosso semiárido e que já estão melhorando a vida das pessoas aqui, né? E a gente vai fazer isso da seguinte forma: a gente busca aqui fazer uma série de podcasts falando sobre temas diversos, sobre tecnologias sociais que já estão mudando a vida das pessoas aqui, falando sobre temas como segurança alimentar, questão da água, produção de energia renovável e desenvolvimento comunitário no geral, né? E a gente vai fazer isso realizando entrevistas com atores locais, buscando saber o que eles estão fazendo, entendendo quais são as ações que eles estão tomando nas suas respectivas comunidades, falando com pesquisadores, falando com técnicos, falando com professores, falando com agricultores, com a comunidade no geral, e fazendo isso promovendo um verdadeiro diálogo de saberes entre a universidade e a comunidade, sobre saberes das comunidades, né? Unindo esse conhecimento científico com a experiência prática da comunidade. A gente planeja, né, entrevistar esses atores que são agricultores, que são líderes comunitários, que são pesquisadores, e levando em conta isso, esse anseio que a gente tem com o projeto, qual é o valor, Glauber, que trazer essas múltiplas vozes no centro do debate traz, né? Qual é o valor desse tipo de inclusão? Bem, assim, muito provavelmente a minha resposta vai ser guiada pela minha própria formação, né? Como professor de sociologia, eu penso que é necessário prezarmos pela democracia. Então, o projeto em si, ele tem como fundamento democratizar não somente as falas desses diferentes atores que são protagonistas, né, desses projetos, mas democratizar também a escuta, né? Porque por vezes alguns deles têm uma fala que ela é preterida e outras que são privilegiadas, né? Então é necessário que todos possam falar, não somente aqueles que pensam, planejam, executam essas ações, esses projetos, por exemplo, como você mesmo já comentou, né, Ítalo, professores, instituições, enfim, mas também aqueles atores que são beneficiários desses projetos e que têm, portanto, estão na outra ponta e que acabam tendo uma outra experiência e que também tem um outro conhecimento, né? Você fala aí da troca de conhecimentos. Tem outros conhecimentos que podem ser transmitidos para nós. Penso que a ideia seja basicamente essa, né? Dessa democratização das falas e da escuta. Exatamente. A gente busca
fazer com que essas pessoas também sejam ouvidas, né? A gente dá voz a essas pessoas, e aí que vem o nome Vozes do Semiárido. E com todas essas ações que a gente planeja tratar no projeto, a gente também quer contribuir com o desenvolvimento dessas comunidades mais sustentáveis, mais resilientes aqui no nosso bioma semiárido. E a gente espera que essas informações que a gente esteja divulgando e levando para a comunidade geral, elas se impactem positivamente a qualidade de vida de várias pessoas e, além de levar a voz de pessoas que já estão sendo beneficiadas, mostrar soluções do que pode ser feito em determinados locais, em determinadas comunidades, né? É isso que a gente busca no fim das contas. A gente quer fortalecer também o papel da nossa universidade, do contexto acadêmico e universitário, como um verdadeiro agente de transformação social de fato, que ao mesmo tempo ela está mais próxima e busca ser mais parceira da sociedade, levando esses conhecimentos às pessoas que mais precisam dela, né? Então, né, levando em conta tudo isso, Cláudio, qual você acredita que é o legado que esse projeto deseja levar para a comunidade e para a universidade como um todo? Ítalo, penso eu, né, eu acho que é algo que é compartilhado por todos que estão envolvidos nesse projeto, né, inclusive você, né, o professor Flávio, enfim, todos e todas que estão envolvidos. A ideia aí é, como eu já havia dito, né, pensar soluções para problemas reais, práticos da nossa região. E através dessa fala, da democratização da fala, né, e da escuta desses atores, isso já é, de uma certa forma, possibilitado, né? Para os alunos em si, os alunos sejam da UFESA ou de outras instituições, afinal de contas, né, o podcast possibilita isso, é um momento de aprendizado, né? E isso por si só já é uma grande contribuição, creio eu, que o projeto possibilitará. Pensando aí a universidade, ela cumpre, nesse caso, através do podcast, né, ajuda a cumprir o seu papel social de se aproximar com a comunidade, né? Resumindo, né, penso que seja um momento de aprendizado para os estudantes, de modo geral. Em relação aos atores, é uma possibilidade de que eles se façam ouvir, em especial, né, agricultores, enfim, aqueles sujeitos que estão na outra ponta dos projetos e que são beneficiários desses projetos de tecnologia social. Em relação à universidade, é mais um momento e bastante oportuno dela se aproximar da comunidade. Exato. São pilares dos nossos objetivos principais, né? Divulgar, escutar e buscar impactar essas pessoas que com certeza podem ser beneficiadas com essas tecnologias sociais e com a atuação do nosso projeto, né? Eu acredito que a gente conseguiu, né, apresentar o nosso podcast de forma completa, né? E se você gostou do que viu e quer continuar fazendo parte dessa conversa, não deixe de seguir nossos perfis e acompanhar os nossos futuros episódios, que a gente vai continuar a tratar dessa temática, falar sobre tecnologias sociais e continuar a nossa missão, que é divulgar todos esses projetos e impactar a vida das pessoas das comunidades do semiárido, né? Então, continuem seguindo nossos perfis, a gente vai lá postar outros conteúdos extras, mais entrevistas, os demais episódios, e é lá que a gente continua interagindo com vocês, né? Eu finalizo agradecendo a Glauber, que me ajudou a apresentar o nosso projeto inicialmente. A você que está assistindo, agradeço pela companhia e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!